Em primeiro momento, com a União Soviética desorganizada e apanhada de surpresa, a Guerra Relâmpago demonstrou sua eficácia. As primeiras semanas foram catastróficas para o Exército Vermelho. As tropas alemãs ocuparam a Ucrânia e chegaram às portas de Leningrado e de Moscou. Mas a chegada do inverno interrompeu o avanço das tropas. A reação militar da União Soviética também interrompeu o avanço das tropas inimigas. Em abril de 1941, a União Soviética assinou um pacto de não agressão com o Japão e retirou seus soldados do Extremo Oriente Soviético. Com isso, as tropas alemãs dirigiram-se para o sul e para os campos de petróleo do Cáucaso. Os Estados Unidos adotaram uma postura neutra desde o início do conflito. A opinião pública era isolacionista. No entanto, o presidente Franklin Roosevelt hostilizava o eixo. Em março de 1941, os Estados Unidos garantiram à Inglaterra e depois à União Soviética o fornecimento de material bélico em condições vantajosas. Em agosto de 1941, Roosevelt e Churchill assinaram a Carta do Atlântico. Esse documento determinava os princípios que guiariam as relações internacionais depois da queda do nazismo. As potências do eixo provocaram a entrada dos Estados Unidos na guerra. Em dezembro de 1941, o Japão atacou de surpresa a base naval norte-americana de Pearl Harbor, nas ilhas do Havaí. Os Estados Unidos então declararam guerra ao Japão. Com isso, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. O país, portanto, entrou no conflito contra o eixo. Na Ásia, os japoneses continuavam sua expansão ocupando as colônias. As britânicas, Tailândia, Malásia e Birmânia. Francesa, Indochina. Holandesa, Indonésia. Norte-americana, Filipinas. Em 1942, ameaçaram chegar à Península Indiana. O avanço das potências do eixo parecia irresistível. Em agosto de 1942, surgiu uma aliança que ameaçaria seu poder. Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética formaram uma grande aliança. Outras 23 nações se juntaram ao grupo dos aliados. Os aliados decidiram, em princípio, concentrar suas ações contra o inimigo mais poderoso, a Alemanha. Os aliados mobilizaram todos seus recursos econômicos para a guerra. Em janeiro de 1942, os Estados Unidos lançaram o Programa da Vitória. Graças à padronização de modelos, conseguiram produzir aviões, veículos e armas em ritmo acelerado. No plano militar, a relação de forças começou a mudar em meados de 1942. Em junho, a expansão japonesa no Oceano Pacífico foi bloqueada na Batalha de Midway. Em novembro, na África, os aliados derrotaram os italianos e os alemães na Batalha de El Alamein, fechando-lhes a rota do Egito. Em maio de 1943, norte-americanos, ingleses e franceses livres terminaram de expulsar as forças do eixo do território africano. Em fevereiro de 1943, a frente russa derrotou as tropas alemãs às portas da cidade de Stalingrado. Esse episódio foi uma das reviravoltas mais importantes da Segunda Guerra. Os aliados também retomaram o controle do Atlântico. Em abril de 1942, os alemães pararam suas operações no Atlântico Norte. Os esforços industriais dos americanos, dos ingleses e dos soviéticos superaram a capacidade do eixo. Isso deu a eles uma decisiva vantagem militar. Ainda assim, a Alemanha e o Japão ofereceram uma grande resistência. As tropas aliadas desejavam reconquistar o território francês. Para garantir o sucesso dessa iniciativa, muitas outras ações foram programadas antecipadamente. Ingleses e norte-americanos bombardearam fortemente as cidades alemãs. Seu objetivo com isso era destruir o potencial industrial e abalar a moral das populações. Hamburgo, em 1943, e Dresden, em 1945, foram praticamente varridas do mapa. O número de mortos foi cerca de 150 mil. Os alemães não conseguiram deter a contraofensiva da União Soviética. O Exército Vermelho os expulsou do território soviético em meados de 1944. No final do ano, avançaram até a fronteira alemã.